Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quinta-feira, vamos começar pela Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Sivasspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Se olharmos dos 5 últimos jogos disputados pela equipe do Sivasspor, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Sivasspor é a 10ª colocada do Campeonato Turco, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Galatasaray é a 2ª colocada do Campeonato Turco, com 47 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sivasspor, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto. Vamos aproveitar o bom momento que vive a equipe do Galatasaray. Vamos de fora. Galatasaray para vencer. Superliga da Turquia. Temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Samsunspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Trabzonspor é a 3ª colocada, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Samsunspor, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Samsunspor é a 17ª colocada, com 18 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Trabzonspor, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Samsunspor. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Trabzonspor para vencer. Copa de Portugal. Temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Nacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Santa Clara, que é a 3ª colocada do Campeonato Português da 2ª Divisão, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Nacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Nacional, que é a 2ª colocada do Campeonato Português da 2ª Divisão, com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Santa Clara e 1 empate. Melhor opção para esse confronto pela Copa de Portugal. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Supercopa da Espanha. Temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, também perdeu 1, também empatou 1 e venceu 3. Se olharmos os últimos 5 jogos disputados entre elas, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e 1 empate. Melhor opção para esse confronto para a Supercopa da Espanha. Vamos de casa. Barcelona para vencer. Copa da Itália. Temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Frosinone. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frosinone, perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Juventus e 1 empate. Melhor opção para essa Copa da Itália. Vamos de casa. Juventus para vencer. Copa de Portugal. Temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Penafiel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Vitória Guimarães, que pertence à 1ª divisão do Campeonato Português, é a 5ª colocada, com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Penafiel, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Penafiel é a 14ª colocada do Campeonato Português da 2ª Divisão, com 18 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Vitória Guimarães, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Penafiel. Melhor opção para esse novo encontro.
Vamos de casa. Vitória Guimarães para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Juventus vs Frosinone, casa, Juventus para vencer. Barcelona vs Osasuna, casa, Barcelona para vencer. Vitória Guimarães vs Penafiel, casa, Vitória Guimarães para vencer.